Olá, você que está chegando aqui no canal mais saudável do Brasil. Essa Nutri que vos fala se chama Vanessa Baade. Eu tenho o maior prazer em te apresentar e falar sobre alimentos que podem transformar a sua vida. Mas em certos momentos, nesse vídeo específico, eu tenho que falar também sobre alimentos que podem te atrapalhar bastante. Isso porque não adianta você acrescentar alimentos saudáveis na sua rotina se silenciosamente você consome alimentos que vão atrapalhar muito o seu processo de queima de gordura, de uma vida mais saudável. Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu faço um convite para você seguir aqui o canal mais saudável do Brasil. Faz sua inscrição, não esquece de ativar o sininho das notificações. Segue a Nutri também aqui no Instagram, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante a cuidar da sua alimentação e alcançar não só o seu corpo dos sonhos, mas também uma saúde mais plena e uma alimentação bem nutritiva. Eu digo sempre que se você está sentindo um metabolismo lento, uma barriga sempre muito inchada, um cansaço ao longo do dia, dificuldade de emagrecer, muitos sintomas de azia, má digestão, muitas doenças recorrentes, principalmente resfriados, gripes ou até alergias, doenças autoimunes, isso podem ser sinais de que seu corpo está inflamado. Imagina só, um corpo que já está inflamado com você consumindo alimentos que estão inflamando ainda mais esse organismo. De fato, existe uma grande importância de você diminuir a inflamação no seu corpo, não só por uma questão de saúde, para que você evite riscos de doenças crônicas que estão sempre associados com uma inflamação, diabetes, pressão alta, câncer, tudo isso está relacionado à inflamação no nosso corpo e nas nossas células. Mas não só por essa questão já super importante de saúde, mas também por um fator de ele conseguir emagrecer, conseguir acabar com a gordurinha localizada, é importante que você controle a inflamação no seu corpo. Um corpo inflamado vai dificultar muito o processo de queima de gordura. E além disso, quanto mais gordura você tem no seu corpo, vira uma verdadeira bola de neve. Essa bola de neve acontece basicamente porque quanto mais gordura você tem no seu corpo, mais a própria gordura manda sinais de inflamação, libera o que a gente chama de citocinas inflamatórias no seu organismo e aí vira um ciclo infinito. Então a gente tem que entender que existem alimentos que são anti-inflamatórios, antioxidantes, que vão prevenir o seu organismo e existem aquela classe de alimentos que a gente precisa evitar, que são os alimentos pró-inflamatórios, ou seja, que aumentam a inflamação no nosso corpo. E eu nesse vídeo de hoje vou compartilhar com vocês alguns pró-inflamatórios que são silenciosos, que às vezes você está consumindo ele aí na sua rotina sem saber do seu perigo. Um deles, que eu inclusive vejo muita gente falar que é bom para as mulheres na menopausa, que é bom para a saúde, etc e tal, é a soja. A soja é um alimento pró-inflamatório, então se você não quer essa inflamação no seu organismo, não consuma a soja. A não ser que você tenha a possibilidade de consumir a soja fermentada, mais natural, em forma de tofu, aquela que você tem certeza que ela passou por um processo de fermentação e que não é transgênica como a maioria da soja aqui no Brasil. Leites de soja, esses leites industrializados, são todos a mesma coisa, não vão ser saudáveis e pode aumentar a inflamação no seu organismo. Além disso, açúcar. Açúcar, gente, que não é só aquele açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar demerara em excesso, açúcar que você encontra escondido nos alimentos, como açúcar chamado de maltose, glucose. Muitas vezes esses tipos de açúcar, maltodextrina, eles vão também fazer com que o seu corpo ele fique mais inflamado. Então a gente tem que ter cuidado também com esse açúcar escondido que vem em produtos industrializados. E um terceiro alimento que de fato não é extremismo é o glúten. Eu sei que muitas vezes você escutou que o glúten não pode, que o glúten engorda, etc e tal. E de fato, a gente não precisa ter esse extremismo. Porém, o glúten é uma proteína mais inflamatória. Ela não é o mesmo glúten dos nossos antepassados, que consumiam aquele glúten mais integral. Existiu essa modificação ao longo dos anos. E naturalmente, esse glúten, ele realmente inflama mais o seu organismo. Ainda mais se você for aquela pessoa que é intolerante. Se você é intolerante ao glúten, ao leite, você precisa evitar esses alimentos. Eles vão inflamar bastante o seu organismo. Outro alimento que talvez você consome bastante quando vai para o sushi ou quando faz uma comida mais chinesa em casa é o famoso molho shoyu. Aquele shoyu, ele tem muito sódio, mas ele também inflama bastante o seu organismo. Então tem que ter cuidado com o consumo, ok? Além disso, tem um alimento que você vai ficar meio chocada quando a Nutri falar aqui,
que na verdade não é um pró-inflamatório 100%, mas que ele é importante evitar se você está de fato comprometida a fazer um processo de desinflamação. Esse alimento em excesso ele vai inflamar o seu organismo, que é o café. E ainda mais se você fizer café com leite, esses alimentos eles podem inflamar o seu organismo. Então a gente tem que ter cuidado, principalmente no começo de uma estratégia para queima de gordura, de evitar ele no início, principalmente o excesso de café pode prejudicar bastante. Então começa a observar se você não está consumindo café em excesso, tá? Porque isso pode se prejudicar bastante e travar a queima de gordura. Então o café é bom? É, mas você precisa consumir em quantidades ideais ao longo do dia, não ultrapassar 2 xícaras, gente, eu acho que é uma quantidade bem geral, mas eu acredito que o café de forma natural, saudável, aquele em grão, pode ser utilizado com outros alimentos combinados para melhorar, acelerar o seu metabolismo, Só que se você consumir em excesso, uma estratégia feita para detoxificar, para desinflamar, aí sim ele precisa ser evitado, principalmente o excesso. Eu espero que você tenha entendido essa dica e aproveitado a dica dos outros alimentos. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e me conta aqui nos comentários se você consumiu algum alimento, se tem algum alimento que você tem dúvida que ele é um alimento inflamatório, pró-inflamatório. Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar saber se você curtiu o vídeo. Não deixe também de compartilhar se você gostou e a gente se vê em um próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima!